Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Corra para conquistar o prêmio. Numa corrida, numa disputa, numa peleja, muitos correm, mas só um vence. Só um chega em primeiro lugar. E só um conquista algo diferente dos demais. O prêmio reservado ao vencedor. O prêmio reservado àquele que chega em primeiro lugar. O Paulo diz: a nossa corrida e lutas devem ser para vencer. Ele está dizendo aqui: correi de tal maneira que alcanceis. Corra para vencer. Não só para competir. Romanos 8, 37 diz que com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores e não mais que competidores. A vitória está reservada para nós. Então, corra, lute para vencer. Irmãos, o diabo por muito tempo divulgou um jargão aí no mundo, que o que importa é competir. Isso é uma desculpa do diabo para os perdedores. O que importa é correr, é lutar para vencer. Se você só competir, o diabo te derrota. Se você só competir, o diabo vai conseguir o propósito dele. Lute, corra, se empenhe, dispute para vencer. A sua meta, o seu alvo tem que ser a vitória, o sucesso, o atingimento dos objetivos, o atingimento das metas. Nós nem sempre venceremos, mas nós devemos sempre lutar para vencer. Sempre que entrar numa disputa, numa corrida, num combate, numa luta, entre para vencer. Nem sempre você vai vencer, mas entre com o propósito de vencer. Porque só assim nós vamos adquirir experiências para vencer na segunda vez, para vencer na terceira vez, ou seja, qual vez for a reservada para a nossa vitória. Mas entre sempre numa corrida, numa disputa para vencer. Não entre para fazer número, não entre para competir. Porque esse é o propósito do inimigo. Que você não almeje a vitória, que você não almeje o prêmio, o sucesso. Irmãos, o segredo é correr, lutar para vencer. E não só para disputar. Não só para participar. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Nós servimos a Deus. Há uma diferença em nós que servimos a Deus com relação àqueles que não servem ao Senhor. E se há uma diferença, nós devemos usar essa diferença para alcançar algo diferente. O que é algo diferente? É o primeiro lugar. É o prêmio para o vencedor. Porque os competidores não recebem medalha de ouro. Os competidores não recebem o prêmio do vencedor. Só um recebe. Só um que fez algo diferente dos demais. E nós temos que usar a nossa diferença para fazer algo diferente e para conquistar o primeiro lugar. Irmãos,
essa é a direção de Deus para as nossas vidas. Porque não é, irmão, esse negócio de só competir é dar a vitória para o inimigo. É você entrar numa disputa, numa competição, já sendo derrotado. Imagina, irmão, se você levar a sério esse provérbio do mundo, né? Ah, pastor, eu fiz lá 3 anos seguidos o vestibular. Eu não passei em nenhum, mas o que importa é competir, viu, pastor? A pessoa vai se agradar disso? Pastor, eu fiz 3 entrevistas, concursos, disputas por um emprego. Não passei em nenhum, mas o que importa é competir, né? Não, irmão. O que importa é passar. O que importa é vencer. E você não passou, lute para vencer. E não entre só para ser um coadjuvante. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. E nós devemos usar essa diferença para conquistarmos, para termos sucesso, para termos vitória. O vencedor, ele conquista algo diferente dos demais. Por quê? Porque ele fez e usou algo diferente. Ele se empenhou mais do que os demais. Ele se informou mais do que os demais. Ele treinou mais do que os demais. Ele fez algo diferente. Por isso ele foi o vencedor. Ele tinha algo diferente. No conhecimento, no empenho, na atitude, no preparo. Ele tinha algo diferente. E quando nós lutamos, entramos numa batalha ou numa corrida para vencer, nós adquirimos experiência de vencedor. Uma experiência a mais para vencer. Irmãos, então acostume-se a lutar para vencer, para que você vença. Não entre numa corrida, numa batalha, numa disputa, só para competirmos. Você não vai chegar lá. E nós temos que lutar usando as nossas diferenças. Seja a diferença espiritual, seja a experiência material. Use a diferença que você tem na fé, irmão. Use a diferença que você tem na visão das coisas. Você tem uma visão de Deus, visão espiritual. Use a diferença que você tem na humildade. Use a diferença que você tem na paciência, na sabedoria, na disciplina e nas habilidades ou recursos diferentes. Davi, ele usou algo que ele fazia diferente dos demais soldados para derrotar Golias. No meio daquele monte de soldados, ninguém tinha, em primeiro lugar, a coragem que Davi tinha. Isso, o amor e o temor a Deus que Davi tinha. E também ninguém tinha o recurso material que ele tinha, ninguém tinha a habilidade que ele tinha com a funda. E ele usou essas diferenças e derrotou o gigante. Ele venceu a batalha. Você vai vencer a batalha quando você entrar nela para vencer. Quando você entrar nela usando as diferenças que você tem, se empenhando com elas, você vai ter a vitória. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, para vencer qualquer luta é preciso se empenhar mais, se informar mais, investir mais tempo, renunciar mais àquilo que atrapalha, renunciar àquilo que tira o seu foco, a sua visão. E irmãos, há prêmios naturais e há prêmios espirituais. Davi, ele recebeu um prêmio que era um prêmio espiritual. Ele foi ungido como o novo rei de Israel. O Davi, antes, lá em Samuel 17, 1 Samuel 17, 26, antes de lutar com o Golias, o que ele perguntou lá para os soldados e para os seus irmãos? Qual é o prêmio aí que o Saul está prometendo? Aí disseram para ele: isenção de impostos e vai casar com a filha do rei. Esse é o prêmio do vencedor.
Você não quer isenção de impostos? Ainda mais agora, né, irmãos? Né? Então vocês vejam que, além de honrar o nome do Senhor, desfazer aquela vergonha que o povo de Deus estava passando, além de derrotar um inimigo do povo de Deus, ele ainda perguntou a respeito da premiação. Irmãos, você vai ter prêmio espiritual e vai ter prêmio material quando você lutar para vencer, usando as diferenças que Deus... A diferença que Deus te deu, irmão, é para você usar, irmão. Aquilo que você faz diferente, né? Eu lembro de uma irmã que ela falou: pastor, eu não sei a minha diferença, só tem uma coisa, pastor, eu sei fazer bolo muito bem. Eu falei: tá aí, irmã. Tá? Como é que a senhora pensa que começou a Casa do Pão de Queijo lá, ou seja, qualquer outro franchise que existe por aí? Com alguém que tinha uma habilidade diferente para fazer alguma coisa diferente. Deus colocou uma diferença em você para você usar essa diferença para conquistar, irmão, para vencer. Tem alguma coisa que você faz diferente dos demais, de uma maneira boa, de acordo com a palavra, que você é mais hábil, mais eficiente, mais eficaz. Essa diferença tem que ser usada, irmãos. Deus não te deu essa diferença para você deixar elas atrofiar, colocá-la na gaveta, não. Deus quer que você use essa diferença para vencer, para conquistar, irmãos. Muitas vezes as pessoas querem imitar os outros para conquistar. Não, irmão. Não. Deus colocou algo nele, ele avançou, ele conquistou, glória a Deus. Mas Deus colocou algo em mim diferente, e eu vou conquistar, eu vou ver qual é o propósito de Deus, irmão. Né? Não adianta você, como nós falamos outro dia, querer usar a armadura do Saul. A armadura do Saul é para o Saul, irmão. Não adianta querer imitar o Saul. Né? Há uma diferença em você. E você deve usar essa diferença para avançar, conquistar. E você tem que entrar numa corrida, numa batalha, usando esse irmão, entrar para vencer, irmão. Determinado. Então lute para conquistar sempre. Porque, irmãos, um aventureiro, um paraquedista, uma pessoa que faz as coisas só por fazer, para cumprir obrigação, uma pessoa que é relaxada, uma pessoa sem foco, ela nunca vai ser uma vencedora, irmão. Não vai ser, irmão. Pega a história dos vencedores desse mundo. São pessoas focadas, pessoas que se informaram, que se empenharam, que fizeram algo a mais. Não é uma pessoa dispersa, um aventureiro, um paraquedista, que vai ser vencedor, não. Alguns até dizem, vamos entrar na nossa área aqui, que o importante é pregar, o importante é orar e jejuar. É importante pregar, como é, temos que fazer incessantemente. É importante orar, interceder. É importante jejuar por uma causa, perseverar. Mas quando nós nos apresentarmos diante do nosso Deus, sabe o que Ele vai perguntar? Onde estão os frutos? Ah, mas eu orei o dia passado, eu orava 40 horas por semana, Senhor. O Senhor, onde estão os frutos? Ele vai falar: tem nações por aí que oram muito mais e não tem fruto algum. Onde estão os frutos? Onde está o prêmio pela vitória? Onde estão os convertidos? Então, o prêmio é importante. O prêmio só é dado àquele que é vencedor, irmão. E nós somos muito mais que vencedores. Então nós temos que entrar nas batalhas, nas lutas para vencer, e não só para competir, irmãos. 1 Coríntios 9, 26. Pois eu assim corro, diz o apóstolo Paulo, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O Paulo corria com objetivos claros. O Paulo corria com objetivos bem definidos. Ele não perdia golpes no ar, é isso que ele está dizendo aqui. Ele não desperdiçava energia, ele não desperdiçava recursos. E é assim que nós devemos correr, é assim que nós devemos batalharmos. Toda luta que você entrar na sua vida, entre para vencer. E não só para participar, não só para competir. E para que você entre para vencer, você tem que ter
claramente definidos os objetivos, as metas. Tem objetivos definidos e alcançáveis. Não comece a estipular aí objetivos que não sejam alcançáveis. Você pode até ter um grande objetivo, mas tenha os mais imediatos. Como etapa por etapa. Né? Ou seja, eu tenho um objetivo maior. Ser presidente da República. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter objetivos menores. Né? Eu tenho que me informar, eu tenho que estudar, eu tenho que adquirir experiência e outros objetivos. Você vai alcançando um por um até atingir aquele maior. Mas entre com foco definido e entre para vencer. Quando fizer uma oração, ore para ter a bênção, para ter a vitória. Porque o diabo, ele quer que nós desperdicemos esforços. O diabo, ele quer nos roubar o tempo, o nosso esforço e o nosso recurso. Quanta gente com dons, com habilidades que não usa, porque estão sendo enganados pelo inimigo, com diferenças que Deus colocou nela, e ela não usa da maneira adequada, porque ela é enganada pelo inimigo. E o inimigo faz algo que é especialidade dele, é tirar o seu foco, colocar alguma coisa para te dispersar. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, ele falou, vai direto no foco. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não se desvie para o caminho dos gentios, nem caminho de pecadores, vai direto lá. Não deixa, porque sempre vai aparecer alguma coisa entre você e o seu objetivo para te desviar, para te dispersar, irmão. Para que você não atinja o objetivo. Não caia nessa. Tenha os objetivos bem claros. O Senhor Jesus, ele não tirava da mente o plano dele, não. Vim para salvar a humanidade. Ele falava, não, agora eu não vou para lá porque eu vou ser preso e não é hora ainda de eu ser preso. Tudo ele fazia olhando adiante, olhando para o objetivo maior dele. Assim que nós devemos agir, irmãos. Não deixe o inimigo te roubar. Olha, irmãos, se nós tivéssemos, eu falei de mim, mas isso daí eu acredito que seja estendido a todos. Se nós tivéssemos hoje tudo aquilo que nós desperdiçamos, que nós perdemos, hoje seríamos milionários. E é verdade, irmãos. Se tivesse hoje o que foi desperdiçado, o que foi perdido, seríamos milionários. É que a gente não consegue nem contabilizar as perdas que nós tivemos ao longo da nossa vida. E não só perda, é desperdício. Desperdício também é perda. Os desperdícios que nós fizemos ao longo da nossa vida. O diabo nos roubou. Fala para o seu irmão do lado, o diabo te roubou, irmão. Ele nos roubou usando a nossa falta de disciplina, nos roubou usando a nossa falta de foco, a nossa falta de empenho. Irmãos, não perder, não desperdiçar, é tão ou mais importante do que ganharmos. Então não deixa ganhar ou reter bens e recursos. Então fecha essa porta. Não deixe, o inimigo tem tanto nos tirado, ele nos tira o foco, irmão, para que nós não atinjamos as metas que nós estipulamos e que Deus estipulou para nós. E ele te rouba com com milhares de artimanhas astutas, e uma delas é um jargão popular que nós temos que tirar da nossa vida. O que importa é competir. O que importa é ganhar. Entre numa luta, numa batalha, sempre para ganhar e não para competir. Não caia nessa mentira do inimigo. Você pode não ganhar na primeira vez, mas lute sempre para ganhar. Você pode não ganhar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez, mas entre em todas as batalhas para ganhar. Porque isso cria uma experiência, cria um foco,
cria uma direção para que você atinja a vitória. E a vitória é só de um. Só um chega em primeiro lugar, só um é campeão, só um recebe medalha de ouro, só um recebe o prêmio de vencedor. 1 Coríntios 9, 27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Submeter o corpo à servidão não é não fazer a sua vontade, é fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. E esse é o caminho de vitória, porque Deus, a vontade de Deus sempre leva no resultado positivo, sempre leva no atingimento das metas, sempre leva à conquista. Irmãos, ser mais que vencedor é entrar nas disputas, nas corridas, nas lutas para vencer, irmãos. A palavra do Senhor não diz que nós somos mais que competidores, não diz que nós somos mais que participantes. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, e o vencedor é aquele que entra numa batalha para vencer. Quando entrar num concurso qualquer, entre para vencer. Quando entrar numa disputa qualquer, entre para vencer. É essa a direção de Deus para as nossas vidas. Correi de tal maneira que o alcanceis, é que diz o versículo 24. E o servo, ele tem a direção de Deus, porque ele sabe que com a direção de Deus ele chega lá. E quando você se submete à vontade de Deus, você está alinhado com Deus. Deus coloca a mão, Deus capacita, Deus se dirige. O servo, ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Nós somos servos de Deus ou não somos? Quando um senhor diz para o seu servo: servo, faça assim. O servo fala: não, eu acho melhor fazer assim, porque é minha vontade fazer assim. É assim que responde um servo, um bom servo. Ele vai falar: sim, Senhor. Assim que nós devemos agir. Abrir mão, às vezes, do nosso entendimento falho. Abrir mão dos enganos que o inimigo coloca na nossa cabeça. E fazer a vontade de Deus. Se nós agíssemos assim, estaríamos infinitamente melhores do que estamos agora. O que tem atrapalhado a nossa vida, irmãos, é a nossa vontade quando ela é diferente da vontade de Deus. É o que nos atrapalha. Daniel, capítulo 5, versículo 12. O Daniel é um exemplo típico de vencedor. O Daniel, aonde ele ia, ele vencia, ele conquistava. Ele recebia, era promovido. Veja aqui no versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente. Fala para o seu irmão do lado, um espírito excelente. E ciência, entendimento, interpretando os sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Ele trazia a revelação dos sonhos, ele trazia a visão de Deus. Por quê? O Daniel, ele prosperou no reinado do rei Nabucodonosor, ele prosperou no reinado do rei Dario, ele prosperou no reinado do rei Ciro, e se tivesse qualquer outro rei, ele prosperaria também, porque ele tinha o espírito excelente. O que é o espírito excelente? É o espírito que tem excelência. Em primeiro lugar, ele era fiel a Deus e era decidido. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, não se contaminou, algo diferente. Ele era fiel a Deus, mesmo com um decreto, ele não deixou de orar, como era hábito dele. E ele sempre procurava fazer o melhor para Deus e o melhor para a situação. Irmãos, a pessoa que tem um espírito excelente é aquela pessoa que procura sempre fazer o melhor.
Isso que é espírito de excelência. Sempre procurando fazer o melhor. Quando entra numa disputa, entra para vencer. Não entra para competir. Esse é o que tem um espírito excelente. Que nós tenhamos esse espírito. Eclesiastes 9:10 diz que tudo que vier à nossa mão, nós devemos fazer o melhor. Tudo que vier à nossa mão, nós devemos dar o nosso melhor para o momento. E quando adquirirmos mais conhecimentos, mais informações, o nosso melhor vai mudar. Entendam, irmãos? Então faça tudo do melhor que você pode. E entre numa batalha, numa disputa, entre para vencer. Adquira o hábito de sempre fazer o melhor e lutar para vencer. É isso que Deus quer de nós. O espírito como tinha o Daniel, um espírito excelente. Daniel prosperou, agradava a Deus e prosperou em 3 reinados de reis ímpios, reis pagãos. Você vai prosperar em todo lugar que você colocar a planta do seu pé, se você procurar fazer sempre o melhor, se você entrar nas disputas, nas corridas para vencer. Esse é o caráter excelente, esse é o espírito de excelência. É isso que nós devemos fazer, porque há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. A nossa diferença maior é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus. E o ensinamento de Deus para nós hoje é: não entre para competir, entre para vencer. Tenha um espírito excelente, entre para fazer o melhor. E quem faz o melhor? Aquele que chega em primeiro lugar é um vencedor. Esse espírito que o povo de Deus precisa desenvolver. O povo de Deus não pode fazer as coisas relaxadamente. Não pode ser um paraquedista. Pode fazer as coisas, vamos ver no que vai dar. Não, eu quero a vitória. Eu quero a bênção. Eu quero a cura. Eu quero a conversão. É isso que Deus quer de nós. Porque quando chegarmos no grande tribunal de Cristo, você vai falar: fiz isso, fiz aquilo. O Senhor fala: eu me lembro, você é parecido com aquela figueira, cheia de folhas, mas sem um fruto para mim. Onde estão os frutos? Mas aquele que age para dar fruto para Deus é aquele que luta para vencer, irmão. Deus está falando conosco hoje, irmãos. Todos nós. Meia culpa, meia máxima culpa, né? Todos nós precisamos trilhar o caminho para a excelência, usando a diferença que Deus colocou em nós. Irmão, se você não ganhar, analise, corrija as falhas e lute outra vez para vencer. Vamos ver o que vai dar. Não, irmão. Irmãos, tem um exemplo, o Thomas Alva Edison. Thomas Edison, ele fez 1.200 tentativas antes de inventar a lâmpada. 1.200 tentativas. Perseverou e sempre fazendo melhor, até que atingiu o objetivo, até que conquistou o troféu. Inventou a lâmpada. E quando iam zombar dele: você fez 1.200 tentativas para inventar a lâmpada. Ele falou: eu fiz tudo isso para inventar a lâmpada. E eu descobri também 1.200 formas de não fazer a lâmpada. Isso era um ditado dele. O Senhor Jesus venceu todas as batalhas, porque ele agia, ele lutava para vencer, irmãos. Ele era determinado. Ele dava as ordens de uma maneira imperativa, com determinação. Até na cruz ele venceu. O Senhor Jesus foi a pessoa mais diferente que já pisou aqui sobre a face da terra. Diferente na fé, nas atitudes, nos ensinamentos, na maneira de fazer as coisas. E por que ele teve a vitória? Porque ele usava a sua diferença com empenho, com sabedoria.
e ele atingia todos os seus propósitos. Irmãos, certa vez, o Senhor Jesus foi curar, foi o único caso que ele curou em 2 etapas. Um cego, né? E o cego dizia: não, eu ainda estou vendo os homens como se fossem árvores. Tem todo um contexto nós pregamos. Mas o Senhor não falou: é importante orar, vai crendo aí. Não, ele foi até o fim, até ter o resultado, até ter a vitória, até conquistar. É assim que nós devemos ser. Quando entrar numa batalha, principalmente batalha espiritual, quando entrar numa disputa, entre decidido, entre para vencer, irmão, entre para vencer. E use a diferença que Deus colocou em você, que você vai vencer. Muitas vezes você não vai conquistar na primeira vez, mas você tem que lutar para vencer na primeira vez. Muitas vezes você não vai conseguir vencer nem na segunda nem na terceira, mas você tem que lutar para vencer na segunda e na terceira. E vai chegar a hora que a vitória virá, porque você vai adquirindo experiência, você vai crescendo em entendimento e você vai atingir o objetivo. Vencer e atingir os objetivos é receber o prêmio, é receber o galardão. É isso, irmãos. Tenha em mente isso. Nós somos diferentes do que diz a palavra. Há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. E nós somos diferentes para quê? Para usar a nossa diferença. A nossa diferença maior é o nosso Deus, a fé que nós temos. Temos que usar a fé que nós temos no nosso Deus, o entendimento, a fé que nós temos da palavra do Senhor. Usar a nossa diferença para ter a vitória. E quando entrar numa batalha, entre para vencer. Quando entrar num concurso, entre para vencer. Quando for fazer o vestibular, faça para vencer. Não faça nada só para competir. Entra, mesmo às vezes você sabendo que as possibilidades são pequenas ou remotas, entre para vencer. Porque você vai adquirir experiência e você vai criar o hábito de entrar para vencer. E isso, irmão, vai fazer com que você vença em outras áreas também. Amém, povo de Deus? O Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios 9:6, 9:24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi para levar o prêmio. Correi para vencer. Lutai para vencer. Essa é a direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque nós somos mais que vencedores com Cristo e não mais que competidores com Cristo. Amém, povo de Deus? Vamos orar para vencer.